Estamos de volta com a segunda parte do nosso evangelho, do nosso programa de hoje, falando das parábolas, sobretudo a parábola do semeador. E nós vamos partir agora para o próprio Jesus dizendo que a semente que caiu em solo espinhoso, nós já vimos um solo à beira do caminho, um solo pedregoso e agora entre os espinhos. Os espinhos cresceram, segundo Jesus, e a sufocaram. O que é isso? É aquele que escuta a mensagem de Deus, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a sua mensagem e ela se torna infrutífera. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena pausa para dizer assim, Jesus, quantas vezes ele diz assim, feliz o homem que não põe esperança no dinheiro. Aquele que armazena tesouros no mundo espiritual, onde a traça não come, o ferrugem não destrói, e onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Se o seu tesouro é a mensagem de Deus, é o moral, é o espiritual, é o solidário, é o fraterno, é o amparável, esse não será jamais sufocado pelos espinhos do materialismo. Porque Jesus separou muito bem isso, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você não pode misturar as duas coisas, porque você não está sendo... Você não pode, segundo Jesus, servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus fenício do dinheiro, do ouro, do material. Que ou você fica com um ou você fica com o outro. Então essa semente que fica entre os espinhos é exatamente aquela que faz com que você se preocupe com o dinheiro, com a posição social, com a riqueza, com a fortuna e esquece do principal, que é a renúncia, o amor, a fraternidade, o servir, que na verdade, como já tenho dito algumas vezes, é o verbo do cristão, é o verbo servir, ser útil ao outro. Então esse é o que cai entre os espinhos. E por último, Jesus fala sobre a semente que caiu em boa terra. E dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Então veja que aqui é uma expressão que está lá desde a primeira revelação, lá na Torá, que fala disso. Que a boa produção pode dar, quando está falando dos campos de Abraão, de Isaac, de Jacó, as suas plantações, que deu 1 por 100, outra a 60 e outra a 30, uma semente que se multiplicou muito bem. Se a semente é boa, ela se multiplica. Então, é aquele que ouve, entende, assimila, dá fruto de 100, de 60 ou de 30. É aquele que muda o seu interior, passa a realmente se preocupar com o semelhante. É aquele que vive para servir. É aquele que procura, como Jesus diz em Mateus 25, 31 a 46, dá de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus. Você não se preocupa em armazenar tesouros, mas se preocupa em matar a fome do outro e distribuir o que você tem com aquele que não tem. E Jesus fala disso na parábola dos talentos. Nós vamos ainda falar dela. O que é um talento? Né? Porque é que ele fala disso. Jesus dá muitos talentos a nós, mas não é o talento material. É o talento espiritual, a inteligência, é a bondade, é o amor, é o perdão, é a fraternidade. São talentos que nós precisamos multiplicar. Então aquele que caiu dá fruto. E aqui nós temos uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que fala disso. Quantos de vós aqui presentes darão frutos? Quantos de vós que estão aqui vão permitir que tudo que vocês escutarem e escutam se enraizem
transformem vocês e sigam adiante, se transformando nessa árvore que dará frutos e que vão gerar novas e boas sementes. Então, essa é a mensagem espírita que o Dr. Bezerra de Menezes faz uma pergunta, ele não condena aqui, ele está fazendo interrogações. Porque nós somos realmente gostamos muito de facilidades. A gente não gosta de dificuldade. A gente gosta sempre de facilidades. E aí, quantos se esforçam para ser como aquele que ouve a palavra e a põe em prática, que transforma o seu interior. E é isso que Jesus quer, que dê frutos, que produzam, em todos os sentidos, em todas as benesses que podem vir auxiliar aquele que está ao seu lado. Aqui nós temos a parábola do semeador. Nós encerramos pedindo a você que medite sobre ela. Guardando a humildade de coração, se esforce para ser, se ainda não é, o bom terreno, que recebe os grãos da luz do divino semeador, que é Jesus, e que dá muitos frutos de sabedoria e bondade. É uma parábola que vocês observem como Jesus deixou. A maior forma que ele encontra nessa parábola é de nos chamar para a transformação, para a mudança, para sermos bons, para sermos melhores, para sermos frutíferos. Por isso que o Dr. Bezerra pergunta, né? Quantos de vós aqui, quantos de vocês que nos ouvem darão frutos? Quantos de vocês estão aqui nos ouvindo para permitir que tudo que escutaram se enraizem, transformem vocês e sigam adiante transformando nessa árvore que dá frutos e que vão gerar novas e boas sementes. Não saia daí um minuto só. Nós estaremos de volta para a terceira e última parte do nosso programa. Até já. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.